Oi, hoje é dia, hein? Hoje é dia da gente ter uma conversa muito gostosa e muito séria. A relação mais importante da sua vida é com você. Hoje vamos falar sobre 7 motivos para você se escolher todos os dias, para sentir o prazer de quem você é. Falar de como é revolucionário se amar de verdade, estar de bem consigo, ter orgulho da história que carrega e reconhecer a nossa força. Vamos conhecer hoje o mito de uma deusa indiana chamada Kali, um pouquinho da história de Buda. Vamos falar sobre rap, um rap brasileiro feminino maravilhoso, e entender sobre uma perspectiva de matriz africana sobre, nossa cabeça. A importância de cuidarmos da nossa mente. Lembrar que você não nasceu pra caber. Quanta coisa, hein? Bora, tá um calor. Vamos lá, galera. Motivo 1. É um luxo estar comigo. Eu vou parar aqui, eu vou até fazer um brinde. Para tudo, vou fazer um brinde. Um brinde a você. Um brinde a mim. E um brinde a nós. Beber, né? Não pode brindar sem beber. Posso te falar um negócio que eu falo pra mim? Fale pra você também. É um luxo estar comigo. É, mulher, é luxo sim. Modéstia à parte, mas a gente tem que saber quem a gente é. A grandeza que a gente carrega. A história que a gente pavimenta. Pra carregar isso tudo, haja ladeira. Não, literalmente, gente, eu moro num bairro que tem muita ladeira. Cada dia é um treino de glúteo diferente. De verdade. E é sobre isso, meu amor. Quanto mais ladeira você sobe, mais gostosa você fica. E não tô falando gostosa só no sentido físico, mas eu tô falando de pessoa gostosa. Quanto mais perrengue, mais desafiador é, quanto mais íngreme é a ladeira, quanto mais te exige que você se supere, e você vai lá e se supera, se transforma, se melhora, mais pessoa gostosa você fica. Porque você vai se recriando, vai se adaptando, vai elaborando aquilo tudo que você vivenciou e entende que as coisas não acontecem com você. As coisas acontecem pra você. Isso é a citação de Nando Tsunami, uma música chamada Ponto de Aura. Recomendo, vou deixar o link no final do vídeo. Nada acontece comigo, tudo acontece pra mim. Gente, olha que coisa bonita. Não acontece comigo, eu não sou vítima. Acontece pra mim, pra que eu melhore, pra que eu me transforme, pra que eu cresça. Quanto mais a gente se orgulha da nossa história, da beleza que ela carrega e de quem estamos nos tornando, mais gostosa a gente fica. Pessoa gostosa, que é gostoso de estar junto. E aí você vai falar pra você: é um luxo estar comigo. É um luxo ter minha presença, porque é cada perrengue que a gente faz virar entretenimento, que só a gente sabe. A gente pode, depois que passa a parte mais difícil, dar risada, escolher rir e falar: gente, foi brabo, mas passou. Uma coisa que eu penso sempre que eu tô vivendo uma treta muito difícil é que um dia vai virar história. Uma história que eu vou contar e que eu quero contar dando risada. Motivo 2. Aceitar minhas sombras e minhas luzes. Gente, eu também pinto, trabalho com pintura, e quando você observa as coisas e você pinta, você vê basicamente dois elementos, luz e sombra. Para você criar um aspecto de uma coisa real, precisa de luz e precisa de sombra. A gente só percebe a realidade com esses dois elementos. E agora eu vou contar pra você um mito indiano da deusa Kali. Kali é uma das deusas mais incompreendidas. Kali nasce de um momento de ira de outra deusa chamada Durga. Olha a situação. Estava acontecendo uma grande batalha de deuses e deusas e demônios. Tava feia a coisa. E tinha um demônio que ele era assim, extremamente potente, poderoso. A cada pinguinho de sangue que caía desse demônio, nasciam mais 1000 dele.
Tava complicada a situação. E Durga estava lutando. E nessa luta, em um determinado momento, nasce do terceiro olho dela Kali. Kali já nasce, né, deusa, já nasce lutando. E luta, e luta. E aí, o que ela faz? Ao invés dela atacar o demônio, ela suga o sangue dele. E ele para, então, de se multiplicar. Kali, ela representa a nossa força instintiva. E nessa história, esse demônio representa o nosso ego. Aquele ego que a nossa vaidade vai cada vez multiplicando e multiplicando e multiplicando. E Kali, vence o demônio. O que acontece? Ela fica tão insana que ela começa a destruir tudo. E o mundo começa a entrar em desequilíbrio. O que acontece? É que vem então um outro deus. Deus Shiva. Shiva não bate de frente com Kali. Ele se joga aos pés dela. O que Shiva representa na história? Shiva representa a consciência, a lucidez. E o que nos ensina? O nosso lado instintivo, o nosso lado mais voraz, ele não precisa ser combatido. Ele não precisa ser combatido de frente, porque ele também é necessário. O nosso lado sombrio, o nosso lado obscuro, ele também é necessário. Então, nesse momento que Shiva se joga aos pés de Kali, ele está aceitando que ela existe. Temos que entender que não devemos reprimir nossas emoções primitivas, elas fazem parte. Quando Shiva se joga aos pés de Kali, ele proporciona um momento de transformação, permitindo que o equilíbrio se restabeleça. Teve uma época que eu fui professora de ensino religioso e eu trabalhava com os alunos também essas histórias. Meu amor, você é luz para iluminar o seu caminho, tá? Mas também é necessário que você entenda que as suas sombras fazem parte. Honre elas. 3. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Tem uma frase que fala assim: a água que afunda o barco é a de dentro. A vida adulta é sobre ter responsabilidade, tomar decisões. Quanto mais responsabilidade a gente tem, mais organizada a gente precisa ser. E escolher sobre o que a gente responsabiliza também diz respeito a quais lutas escolhemos travar. Sabe aquela sensação de eu faço acontecer? Quanto mais a gente se desenvolve, vê que com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Só que aí, gente, eu não tô falando só de boleto, de cuidar da saúde, de se alimentar direito. Não, isso daí é o básico precisa ser feito. Mesmo que às vezes seja difícil, eu não estou falando disso. Eu tô falando, gente, da responsabilidade de nós sermos como somos. Como somos com nós. Como somos com as pessoas ao nosso redor. Como nos posicionamos nas coisas que realizamos, como a nossa postura. Tem gente que você olha, vê aquela pessoa chegando no lugar, vê a compostura que ela carrega e já dá até vontade de se endireitar na cadeira. Aquelas pessoas que inspiram, sabe? É nossa responsabilidade como a gente escolhe nos posturar diante da nossa própria vida. E sabe o que também é nossa responsabilidade? Parece paradoxal, mas também é nossa responsabilidade. As decisões que a gente não toma. Aquela coisa que você tá adiando. Aquela coisa que a gente não devia ignorar, vai lá e ignora. Também é nossa responsabilidade. Aquela decisão que você não tomou, ficou procrastinando, também é nossa responsabilidade. Às vezes a gente finge que não é, mas é nossa responsabilidade. Gente, o assunto responsabilidade, ele é pano pra manga. E tem mais, que a gente não nos responsabilize sobre o que não é nosso. Quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse fugindo da nossa própria vida. Sem tempo, irmão. Que a gente saiba colocar os limites nas coisas, nas situações, e não pegar pra gente o que não é nosso. Se a gente se pega sendo responsável por decisões que a gente não toma, por coisas que a gente adia, tu vai lá e vai pegar BO dos outros. E ó, tem vezes que a gente faz isso que a gente nem percebe, aquela coisa de querer ajudar todo mundo, ó. Para com isso! Ainda mais quando se é mulher, que a gente é ensinada a sempre cuidar
trazer conforto, estar ali, né, servindo. Parou! Ó, parou. E, gente, isso é muito comum em relacionamento. Muito comum. E é muito complexo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, de verdade, que a gente saiba sempre o que é nosso, o que não é nosso. E saber realmente, com nitidez, a diferença de quando a gente quer ajudar uma pessoa e de quando a gente está automaticamente pegando responsabilidades da pessoa de forma inconsciente e às vezes até inconsequente. Que a gente escolha muito bem as nossas responsabilidades, que a gente possa se orgulhar delas e de como estamos pavimentando a nossa caminhada. 4. A dor e a delícia de ser quem se é. À medida que eu fui crescendo, me tornando adulta, eu fui entendendo que a gente vai amadurecendo e vai criando várias facetas de nós mesmas. Tanto que cuidam da gente, como que tem que saber também ser cuidadas. Eu comecei a entender que eu tinha que aprender a me tratar muito bem. Saber me agradecer por me tratar muito bem. Que isso é uma coisa muito gostosa. Quando você faz uma comida pra você e você vai comer e fala: ai, que bom, que coisa boa. Como é bom se tratar muito bem. E aí a gente também tem que ter cuidado, porque a gente sabe que é a gente mesma que vai estar lá puxando as rédeas, que vai estar lá muitas vezes sendo muito rígida, às vezes até demais, que vai estar lá tendo que ter ali a disciplina para fazer tudo que se faz. E a gente tem que ter equilíbrio. O equilíbrio é a chave. Nesse momento eu vou contar para vocês uma partezinha da história de Buda. Buda tem um momento que vai para a floresta para ele se descobrir, para ele se conhecer. Na verdade, quando ele vai para a floresta, ele ainda não é Buda. Mas aí, o que acontece? Ele já entende que ele quer ser um monge, quer meditar. Ele vai e se priva de várias coisas. Por exemplo, ele se priva de se alimentar direito. Quando o Buda se priva demais, ele entra em desequilíbrio. Ele começa a ficar muito magro, realmente. E aí chega um momento que ele tá lá e ele escuta um professor dando aula de violão pro seu aluno. E nesse momento, ele escuta o professor falando a seguinte frase: olha, se você puxar demais a corda do violão, ela vai arrebentar, bocar. Se você afrouxar demais a corda do violão, não vai produzir o som que tem que produzir. Ou seja, ela tem que estar, ó, na medida, apertada de forma equilibrada. Nem muito rígida, nem muito solta. E quando ele ouve isso, ele entende que precisa ter equilíbrio nas coisas. E se eu não me engano, depois desse episódio, ele vai meditar e aí ele atinge o Nirvana, né? Que logo depois ele se torna Buda. Buda é um título, né? Que é o iluminado. Enfim, a gente precisa ter equilíbrio, gente. Da gente com a gente mesma. Saber quando a gente tem que descansar, saber quando a gente tem que ser mais focada, enfim, que a gente possa ter equilíbrio na nossa relação com a gente mesma. Às vezes, ser perfeccionista demais é um obstáculo. Que adianta a gente ser excessivamente rígida se a gente não desfruta do que a gente está ali proporcionando pra gente mesma? Ou então, o que adianta você ficar toda hora passando pano pra você em situações que você sabe que você deveria estar concentrada, fazendo o que você tinha que fazer, e você tá lá a todo momento se distraindo. Ah, depois eu faço. Aí também não dá, né? Tem que ter ali, ó, o equilíbrio. Acendendo essa luz. Aí, ó, tava na sombra agora. E, gente, se não tem equilíbrio dentro de nós, como que o nosso entorno vai estar equilibrado? Primeiro o equilíbrio parte da gente, e depois está no entorno. A água que afunda o barco é a de dentro. Se você, meu amor, está gostando desse conteúdo, esse é o momento que eu peço para você se inscrever. Motivo 5. Saber a importância de ser quem você é. Tem uma mulher que eu sou muito fã, ela chama Ana Beatriz Barbosa. Recomendo, ela é médica, escritora, filósofa. Tem um podcast maravilhoso, vou deixar no link. Vou deixar na descrição. E ela fala uma coisa tão interessante. Ela fala que o que mais estressa o nosso cérebro é quando a gente se esforça para não ser quem a gente é.
Sabe quando você tá numa situação que você não se sente à vontade pra ser quem você é? Quando você não se sente à vontade, como se você não pudesse falar aquilo que você falaria se você estivesse num lugar seguro. Aí um mundo onde é normalizado estar performando ser quem não se é, onde a autenticidade é por vezes questionada, onde o moderno é se adequar aos padrões de beleza. Gente, a vida não é instagramável. Seja quem você é. Entenda que você tem que estar em lugares que você pode ser quem você é. Se você não pode, meu amor, ser quem você é naquele determinado lugar, repense. Repense se você deveria realmente estar naquele lugar, tá? Lógico, tem situações que, né? Situações muitas vezes de trabalho, né? Que às vezes a gente tem que ali segurar a nossa onda, saber ali determinada maneira de se comportar. Mas, tirando isso, se não é uma situação que você necessita estar, e você não está se sentindo bem, não está sentindo que você é escutado, legitimado, valorizado, repense. Repense, porque aí, como é que você cresce num lugar desse? Como é que você vai se sentir amado? Como que você vai transbordar quem você é? Estresse é não ser quem se é. Velho, você recebeu a sua essência, é uma dádiva, tá aí. Você vai descartar? Pode não. Valorize quem você é, meu amor. 6. Desfrutar de ser você. Desfrutar de estar com a sua presença. Gente, você já sentiu aquela coisa boa de ficar bem estando consigo? Momento nostálgico, quando você é adolescente, que você tá lá em casa, aí sempre tem um monte de gente, você nunca fica sozinho, e aí em um determinado momento todo mundo sai. Aquele silêncio, assim, e você tá sozinho. Aí você pode botar a música que você quer, a roupa que você quer, assistir, fazer o que você sentir vontade de fazer. Aquele momento, aquela pitada de liberdade, sabe? É bom, né? E aí vem a vida adulta. Dependendo da sua realidade. Possam ter pessoas que dependam de você, ainda mais quando você é mulher. Dependam dos seus cuidados. A mulher, ela tem aquela tendência, né, de querer cuidar de todo mundo e de esquecer dela mesma. E às vezes, de não saber ser cuidada, de não aceitar ajuda, de querer ali fazer tudo sozinha. Meu amor, vamos estar parando com isso. Vamos se permitir ser ajudada, vamos se permitir ser cuidada. Muitas vezes, independente de ser mulher, a gente realmente não aprende a se priorizar, né? A gente precisa nos proporcionar momentos gostosos, momentos grandiosos, só a gente com a gente, sabe? É aquilo de pegar um copo bonito, vou até beber um gole. Aquilo de pegar um copo bonito e não usar só quando vem visita. Aquilo de você, sabe, desfrutar. Sabe, colocar uma roupa bonita, passar um perfume. Gente, era pra eu ter passado até perfume, eu esqueci de passar perfume, vou até passar. Sabe, gente, a gente tem que se proporcionar coisas gostosas. É libertador você estar pleno na sua presença, na sua companhia. Porque, meu amor, é você com você até, ó. Aí você vai, se arruma, põe aquela roupa bonita, passa o perfume. Você vai olhar no espelho e vai falar: nossa senhora, você vem sempre aqui. Quanto mais a gente se ama, mais a gente se cuida, se trata bem, mais a gente vai fazendo isso melhor e melhor. Quando a gente para aquele momento, pensa no que a gente tem pensado. O que você está pensando naquele dia? O que você tem pensado? O que você tem sentido? Como foi o seu dia, sabe? E aí quando você se coloca no seu devido lugar, meu amor, o seu crivo, ele se diferencia. Você não vai aceitar ninguém que não te trate assim, bem como você se trata. Aí, tem um negócio que eu amo fazer, gente, acho que quem mais vai entender isso são as mulheres da década de 90 aí, anos 2000 talvez. Pegar playlist de funk antigo, colocar e dançar até estar completamente lavada de suor. É muito bom. Nossa, faz, menina, depois me conta. Bom demais. E 7º e último motivo: sonhe os seus sonhos. Se o sonho tá aí na sua cabeça, é porque você pode realizar. Por uma perspectiva de matriz africana,
a gente tem a nossa cabeça como divindade. Se na sua cabeça tem um sonho, se no seu ori tem um sonho, não foi só você que colocou lá, entende? É como entender que o divino também colocou aquele sonho no seu divino, porque a cabeça é divindade, é ori. E quanto mais você se alinha com essa força divina, mais a sua caminhada prospera. E, gente, às vezes a gente não aprende a sonhar. A gente aprende que tem que trabalhar, tem que pagar boleto, se der, guardar um dinheirinho, cuidar da saúde, descansar, estudar. Mas nem sempre a gente aprende a sonhar. Mas eu não tô falando só assim, gente, sonhar no sentido ambicioso da coisa. Tipo, meu sonho é ter um carro. Meu sonho é ter uma casa própria. O sonho da casa própria, ele é uma realidade do brasileiro, mas pensa comigo, gente, a casa própria deveria ser um direito, sabe? A gente não deveria ter que sonhar com a nossa casa própria. Eu tô querendo falar aqui, gente, de sonhos, que você sonhe como você quer viver a sua vida, sabe? A vida que você leva é como você sonha em viver a sua vida? Como é o cotidiano que você sonharia em viver? O que você sonha em fazer? Você sonha em aprender alguma coisa? Você sonha em viajar para algum lugar? Me conta nos comentários. O que você sonha? E pra gente sonhar, a gente precisa saber quem a gente é. E se a gente não se relaciona com a gente mesmo, como a gente vai saber quem a gente é? Como a gente vai descobrir quem a gente é, quem a gente quer ser? Porque quem a gente já é. Mas você é quem você quer ser? Eu quero que a gente se enxergue realizando coisas grandiosas. E quem sabe coisas grandiosas também, não só pra gente. Porque sonhar junto é bom demais, gente. Sonhar junto, realizar e celebrar. Que a gente possa celebrar cada conquista. Que a gente possa celebrar o valor que a gente dá às nossas responsabilidades. Que a gente possa celebrar a dor e a delícia de ser quem a gente é. Que a gente possa celebrar o equilíbrio que a gente cada vez alcança e aprimora. E que a gente possa celebrar a nossa caminhada, a pessoa gostosa que a gente é. E eu vou ficando por aqui. Termino esse vídeo convidando você a sempre celebrar e brindar os seus sonhos. Porque se tá aí na sua cabeça, no seu ori, é porque dá pra ser realizado. Você não nasceu pra caber. Vai lá, ó, e transborde. Em algum lugar dessa tela vai ter um vídeo pra você clicar. Se você gostou desse, provavelmente você vai gostar desse outro que vai aparecer. Beijo! Até semana que vem. Toda segunda, vídeo novo no canal. Quarto vídeo do canal. Quarto vídeo do canal.